Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Reflexão Diária. Eu sou o João, você que não me conhece, prazer imenso estar aqui com você. Você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado pelo seu apoio. E vamos em frente. Você que não é inscrito, eu convido você a assistir o vídeo. Se você gostar, curta, comenta, compartilha com o máximo de pessoas possíveis e inscreva-se no nosso canal, ative o sino para novas notificações, tá bom? Pessoal, falando um pouco ainda sobre todos os acontecimentos atuais, sobre as notícias que estamos vendo nas televisões, nos jornais, e a respeito, da guerra da Rússia e da Ucrânia, eu gostaria de fazer um outro vídeo trazendo uma reflexão a respeito do Evangelho, dos sinais dos fins dos tempos e também da postura do cristão diante desta situação. Tá bom? E o texto de referência se encontra em Marcos, capítulo de número 13, verso 7. Eu vou colocar duas referências. O verso 7 diz assim: Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. E é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E eu trago outra referência em Marcos 13, no verso 10, que diz assim: Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Interessante isso porque, primeiro, nós vemos os sinais dos fins dos tempos, mas Jesus afirma que ainda não é o fim. E fala também para não nos assustarmos. Somos servos de Deus, somos filhos do Altíssimo. Existem situações como essa da guerra da Ucrânia com a Rússia, na verdade, invadindo o território da Ucrânia. Nós ficamos surpresos porque por muitos anos, algumas décadas, a gente não encontra uma guerra direta desta forma. E quando vemos esse cenário, a posição da OTAN, a posição da ONU diante dessa situação, o mundo se comovendo pela situação da Ucrânia, que está sofrendo bombardeios, ataques intensos da Rússia, nós ficamos pensando, meu Deus, guerras, e antes disso tiveram sim rumores de guerras. E depois dessa guerra haverão outros rumores. Estão surgindo até rumores a respeito da Terceira Guerra Mundial, pessoal. Então, meu Deus, o que nos espera nos próximos dias? Não sabemos, mas sabemos que Jesus nos deu uma mensagem: não vos assusteis. Ou seja, Jesus, há milhares de anos atrás, ele já havia falado para o seu povo que haveria sim este cenário, haveriam tempos em que aconteceriam tudo o que está escrito nas Escrituras. Então, o que nós precisamos entender, não vamos nos assustar, porque Jesus já havia dito que isso aconteceria. E o interessante é que muitas das vezes as pessoas perguntam, meu Deus, como podemos ter um termômetro, da vinda do Cordeiro, da vinda de Jesus para chamar a sua igreja e a igreja do Senhor subir aos céus e acontecer o arrebatamento. Pessoal, só possui um versículo que segura, vamos dizer assim, a volta de Jesus. Na verdade, Jesus espera que esse versículo aconteça para que ele venha aos céus. Na verdade, nem o Filho sabe o dia e a hora, apenas o Pai. Isso é interessante. Que é o versículo 10, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Todas as nações. Hoje, sabemos que existem algumas nações que não conhecem ainda o Evangelho, que não conhecem a pessoa de Cristo Jesus, quem foi Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, a Trindade, a salvação, o plano da salvação. E são essas pessoas que precisam ser alcançadas por nós. Quando o último homem, a última mulher, a última criança que estiver na face da terra e ela conhecer o Evangelho,
aí sim, Jesus voltará. Como diz a palavra de Deus, eis que estou à porta e bato. Então, não sabemos o dia nem a hora. A verdade é essa. Somente o Pai que está nos céus. Mas sabemos que as Escrituras estão se cumprindo e precisamos nos posicionar e orar. Eu falei isso alguns dias atrás. Nesse cenário, o que o cristão deve fazer? Duas coisas, oração e posição. Por quê? Oração, em 2 Crônicas 7,14, diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos de terras saradas, precisamos de terras íntegras, precisamos de cura, precisamos de libertação para esse povo, para o povo da Ucrânia, para o povo da Rússia, para todo mundo. A verdade é essa. E para isso precisamos sim nos posicionar. Nós precisamos nos humilhar, reconhecer que Deus é nosso único suficiente Salvador e que Ele sim, apenas Ele, é capaz de trazer paz. Pois Jesus veio ao mundo para que tenhamos paz. Mas Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então Ele é capaz de vencer esse mundo. Então precisamos nos posicionar como cristãos, como servo de Deus, como filhos de Deus. Então, muitas das vezes nós vemos ideologias sendo implantadas nos corações e mentes de muitas pessoas. Por exemplo, ideologias totalitaristas, ideologias que tentam deturpar princípios bíblicos. E eu me refiro a diversos princípios, principalmente aqueles que ferem o amor ao próximo, a autoridade de Deus, o poder de Deus, a integridade humana, a questão do homem, da mulher, da família. Isso são princípios que estão sendo deturpados nos dias de hoje. E a guerra foi uma das consequências, um dos estopins de tudo isso, de todas essas inverdades que têm sido pregadas. Então, a guerra é justamente você afirmar que a dignidade da pessoa, do homem, da pessoa humana, melhor dizendo, está sendo jogada fora. Que a paz, ela é tendenciosa. E isso não é verdade. Muitas pessoas, a gente vê que a guerra hoje em dia é um conflito de egos, um conflito de vaidades, de pessoas egoístas que querem interesses pessoais, muitas das vezes. Então, precisamos nos posicionar como os cristãos. E o segredo do sucesso, o segredo da vitória, o segredo da paz, que excede todo entendimento, que é claro, a paz de Jesus Cristo, é a oração. Precisamos orar, buscar a face de Cristo. E quais seriam as pautas de nossa oração? Como poderíamos falar com Jesus? Ore pelas nações. Ore pela nação da Ucrânia. Ore pela nação da Rússia. Ore por todas as nações do mundo. Isso também é uma atitude de missões, é você ir interceder por outros países, interceder por outras nações. Sabemos que o reino espiritual existe uma hierarquia, até mesmo, é claro, entre os anjos e entre os demônios. E existem principados e potestades que atuam nas hostes, nas regiões, melhor dizendo, celestiais. Os principados entre os continentes, internacionalmente, as potestades entre uma nação. Então precisamos sim orar, pedir a Deus para que toque no coração dessas autoridades, pedir a Deus para que traga paz para essas nações. Nossa, quantas famílias têm sido destruídas. Nós vemos fotos, imagens de idosos tristes, chorando e cheio de sangue na sua face, cheio de feridas no corpo em virtude de bombardeios que a Rússia fez na Ucrânia. Precisamos orar pela paz, precisamos orar para que as famílias que estão tanto na Ucrânia quanto na Rússia
sejam salvas, conheçam a verdade, conheçam a palavra de Deus e sejam preservadas dessa destruição. Sabe por que eu digo isso? Porque não sei se vocês estão acompanhando os noticiários. Existem milhares de pessoas, de cidadãos russos, que estão nas ruas se posicionando contra essas medidas que o Vladimir Putin está tomando. Muitas pessoas estão pedindo, protestando, implorando para que cesse esse ataque russo à Ucrânia. Então, nós precisamos entender que existem milhares, eu digo até milhões de pessoas que não desejam a guerra, que desejam paz, integridade, harmonia entre as nações. Então, ore para que essa guerra cesse. Ore para que esse momento difícil passe e que famílias sejam preservadas. E é claro, ore pela paz. A paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo Jesus. Somente Jesus é capaz de aquietar tudo isso e cessar essa guerra. É interessante falar para vocês, meus amados, meus queridos, que quando nós vemos que Jesus fala sobre guerras e rumores de guerra, Jesus fala para afirmar que vai acontecer, mas não quer dizer que a gente não precisa fazer nada. É pelo contrário, vão ocorrer guerras, rumores de guerras, e o cristão em todo tempo ele precisa estar vigilantes. Inclusive na Bíblia nós vemos várias exortações, conselhos à vigilância. Estejais, pois, atentos a esses sinais. Estejais vigilantes, orai, vigiai. Então, precisamos entender o seguinte: vai acontecer? Vai. Vão ter guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos? Vão ter. Mas nós não podemos deixar de nos posicionar. Nós não podemos deixar de orar, não podemos deixar de interceder por essas pessoas. Eu digo isso porque existem pessoas que ficam falando, meu Deus, vai acontecer, está aqui na Bíblia, agora é só ver. Não, negativo. Vai acontecer, mas continue fazendo a sua parte como servo de Deus. Continue orando, continue clamando, jejuando pela sua vida, pela sua família, pela sua nação, pelas nações do mundo. Continua fazendo o seu papel, até porque precisamos entender que as pessoas precisam conhecer Jesus. As pessoas precisam compreender o Evangelho da salvação que se encontra na palavra de Deus. Então, eu peço muito que você reflita nesse vídeo, espero que você tenha gostado dessa mensagem de esclarecimento, de confronto, mas foi algo que Deus colocou em meu coração e eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Se você não é inscrito, gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha com o máximo de pessoas possível. Você que já é inscrito, gente, eu peço muito, compartilha com alguém, porque essa mensagem foi inspirada por Deus, direcionada em meu coração e eu estou compartilhando com vocês. Precisamos alcançar vidas para o reino dos céus. Jesus está voltando. Deus abençoe seu dia, um forte abraço.